estiveram com o mestre, estiveram convivendo, de alguma forma elas foram se curando de muitas coisas. Não só fisicamente, houve curas físicas? Houve. Mas houve muito mais curas dos defeitos, das deformidades do espírito. O próprio Mateus, que recebia Jesus naquela ocasião, também foi considerado, porque ele era um publicano, e na época os publicanos faziam o quê? Cobravam impostos, na verdade cobravam além da conta, né, porque grande parte eles ficavam para eles, então eles acabavam tirando coisas das pessoas, e por isso eram muito odiados. E o próprio Mateus largou essa vida, essa profissão, que na época para ele era uma profissão, ele largou essa vida, ele retomou a sua vida de uma outra forma, ele devolveu coisas para as pessoas, enfim, ele tentou ir se modificando. E ele queria que as pessoas que ele conhecia, que também tinham essas deformidades de espírito, essas fraquezas, pudessem ter acesso ao mestre. Por isso ele recebia na sua casa essas pessoas que eram apontadas como pecadores, como devedores, como pessoas que não mereciam nenhum tipo de respeito. Para que essas pessoas também tivessem a oportunidade de estarem se tratando e se curando. Então Jesus naquele momento ele falava de uma saúde para além da saúde física. Se nós procurarmos no livro Consolador, Emmanuel, no questionamento o que é saúde, ele diz que para os homens da Terra, a saúde é o perfeito equilíbrio dos aparelhos, perfeito funcionamento de todo o organismo, enfim. Mas para o plano espiritual, a saúde é a perfeita harmonia da alma. E ele acrescenta ainda, mesmo que para isso seja necessária colaboração preciosa das doenças e das deformidades transitórias do plano terreno. Então parece assim uma coisa contraditória ele dizer que a gente muitas vezes precisa adoecer para se curar, para se melhorar. Mas muitas vezes é necessário. A gente pode ver inúmeros exemplos de pessoas que após ficarem doentes, se reaproximaram de Deus, se reaproximaram dos seus familiares, começaram a ter um olhar diferente para as pessoas à sua volta. Que após essa sacudida da doença, essa puxada de tapete, seja com ela ou seja com alguns de seus familiares, elas começaram a olhar diferente. E elas começaram a perceber que elas podiam ser diferentes. E a doença, ela acontece de duas formas na nossa vida. Uma, ela está no nosso plano encarnatório e nós, em algum determinado momento, vamos passar por ela. Pela necessidade que nós, lá no plano espiritual, constatamos que precisaríamos estar passando. Estar resgatando algumas coisas. Estar fazendo com que o corpo físico ele acabe filtrando para que a nossa alma ela se torne mais equilibrada, mais harmonizada. Então, ela pode estar no nosso plano encarnatório, mas ela também necessariamente não precisa estar no nosso plano encarnatório e nós provocarmos a doença. Através dos excessos, através da falta de equilíbrio, através da falta de cuidados, da imprudência com o nosso corpo físico. E muitas vezes, em muitas doenças, necessariamente nós não precisaríamos passar, mas nós acabamos provocando, pela nossa imprudência.
por esses defeitos que a gente traz no nosso espírito e que a gente muitas vezes, entre escolher aquele caminho mais equilibrado, nós escolhemos os excessos. E nós consideramos que tenho que fazer tudo, viver tudo, ou fazer, né? Porque a vida é uma só. E nós aqui aprendemos que a vida continua. E quando nós assumimos que a vida continua, nós passamos a olhar com mais cuidado para o nosso corpo físico e em especial para o nosso espírito. E aí, assim, a gente não... No momento que a doença acomete uma pessoa que está mais equilibrada espiritualmente, emocionalmente, ela não vai usar como desculpa a doença para não continuar a produzir, não continuar a fazer da sua vida algo bom. E nós temos vários exemplos que a gente pode buscar para a gente ver de pessoas que passaram por doenças e que continuaram, que realizaram e que deixaram exemplos maravilhosos. Chico Xavier, se a gente for estudar, aprofundar na vida dele, nós vamos ver que ele tinha um corpo muito frágil. E ele era constantemente atacado por doenças, né? A própria perda da visão, enfim, problema do coração, diabetes, então tudo, tuberculose, uma série de doenças ele passou. E ele nunca usou isso como desculpa para que ele não fizesse as coisas certas e não fizesse aquilo que tinha que fazer, e praticar a caridade e ensinar. Ele era uma pessoa tão boa que hoje, quando você conhece as pessoas que conviveram com ele, se a gente for falar do Chico, elas vão se emocionar e vão agradecer e vão pelo tempo que puderam conviver com ele. Pela doçura de pessoa que ele era, apesar das dores e apesar das dificuldades que ele tinha que enfrentar todos os dias, para dar conta, muitas vezes, de uma família toda, com o minguado salário que ele tinha, e ainda fazer as caridades que ele fazia. E uma das coisas marcantes, assim, que as pessoas falam, as pessoas que conviveram com ele, o Chico tinha um perfume tão bom. Quando você chegava perto do Chico, assim, aquele perfume parece que, né, dava uma outra, uma força, E o filho do Chico nos contou, quando nós estivemos lá, que quando eles estiveram no SBT gravando o programa, o Silvio Santos disse para o Chico: você tem um perfume tão bom, Chico. Sou alérgico a perfume. Mas eu gostaria que você me dissesse qual o nome, onde eu posso comprar, para mim poder mandar buscar, enfim. Porque esse teu perfume não me dá alergia. E aí o Chico olhou para ele, deu uma risadinha e disse: desse lado não tem, meu filho. E é porque, na verdade, os nossos sentimentos, eles têm cheiro. Tudo que a gente pode muitas vezes entrar em alguns lugares, você vai sentir um ambiente cheiroso e perfumado, mesmo que não tenha sido colocado perfume. Você pode sentir um ambiente agradável, ou ao contrário, sentir um ambiente pesado, uma coisa ruim, como se tivesse alguma coisa podre no ar, alguma coisa... Porque os sentimentos, eles exalam o cheiro. E quem está naquele ambiente pode fazer com que aquilo mude. Então, assim, e o Chico, ele tinha companhias espirituais muito elevadas, e isso facilitava para que
aquele cheiro também ficasse mais intenso, né? Então, o Eurípides falou que quando eles sentavam, muitas vezes, para que o pai desse o passe neles, eles sentiam como se uma chuva de perfume caísse neles, né? Pétalas de rosa, porque era uma energia muito perfumada e muito agradável. Então, ele nunca usou nada do que ele tinha de dificuldade, de dores, como desculpa. Ao contrário, ele foi alguém que deixou muitos exemplos. E que por isso ele é respeitado, a sua memória é respeitada. Nós podemos citar também o Jerônimo Mendonça,